Olá, guerreiros! Eu sou a Pan e estou aqui para contar mais uma história épica no melhor estilo das grandes lendas de cavalaria e do universo de Game of Thrones. Pois bem, vamos continuar com o Cavaleiro dos Sete Reinos. Mas antes, uma missão para vocês. Para garantir a próxima parte, precisamos de 200 curtidas e 100 comentários. Essa é uma meta básica, gente, para dar aquele apoio no canal. E se você ainda não é inscrito, aproveite e se inscreve, porque isso é super importante. E se quiser apoiar ainda mais o nosso trabalho, tem um link na descrição para os materiais de apoio. Qualquer compra feita por lá ajuda demais na produção desse conteúdo. Agora vamos juntos nessa jornada de cavalaria, mistério e coragem. Após o luto por seu mestre, Dunk decide assumir o manto de cavaleiro. Em sua jornada rumo ao torneio, conhece Egg, um garoto astuto de língua afiada que insiste em segui-lo. No festival, Dunk enfrenta o desafio de provar sua capacidade para alistar-se, até finalmente conquistar a permissão do príncipe Baelor Targaryen. No entanto, ele logo descobre que nem todos os competidores honram o código da cavalaria, o que desperta a indignação dele e do jovem Egg. No fim do primeiro dia do torneio, Dunk compra cerveja para si e para Egg, na tentativa de animar o garoto após a cena que acabaram de presenciar. O menino, entretanto, ainda remoía a covardia de Aeron Targaryen. Eles vagam pelo festival cercado pelo som das músicas e do burburinho das celebrações. Dunk observa o menino ainda buscando uma forma de distraí-lo, até que uma ideia lhe vem à mente. Dunk leva Egg até o espetáculo dos bonecos. O menino, desconfiado, pergunta se ele o trouxe para animá-lo ou por outro motivo. O cavaleiro, sem esconder a verdade, admite que também precisa de algo para aliviar o peso do dia. Sua honestidade arranca um sorriso do garoto. Juntos, assistem a Tanzelle narrar a história de Nymeria, enquanto os marionetes encantam a multidão, trazendo um momento de alívio em meio à tensão do torneio. Cada vez mais pessoas se reúnem para assistir. Dunk se pega pensando se Tanzelle teve tempo de pintar seu escudo e se preocupa perguntando se ela está com sede. Logo depois, uma voz surge no meio da multidão, chamando. Ao se virar, Dunk reconhece Raymond. Raymond Fossway encontra Dunk e comenta que o viu no torneio. Dunk apresenta Egg como seu escudeiro, mas o garoto apenas cumprimenta de forma breve antes de desviar o olhar, evitando interagir. Raymond pergunta por que Dunk não assistiu às justas ao lado dos cavaleiros, ao que ele responde que preferiu evitar uma visão muito próxima do último confronto. Raymond então revela que Humphrey foi declarado campeão e ficou com o corcel de guerra do príncipe Aerion, mas devido às pernas fraturadas está fora da competição, embora o mestre de Baelor esteja cuidando dele. Em seguida menciona que não haverá substituto e o torneio continuará com apenas 4 campeões em vez de 5. Essa notícia desanima Dunk, que percebe suas chances de vencer ainda mais reduzidas. Em seguida, Dunk pergunta a Raymond quem seu primo pretende desafiar. O escudeiro explica que inicialmente será Sir Tybalt, mas se outro cavaleiro estiver ferido, ele será a escolha. Após a explicação, Raymond convida Dunk para compartilhar um vinho, mas o cavaleiro recusa, mencionando que ainda tem questões a resolver. Nesse momento, Egg pede permissão para ficar e assistir ao espetáculo de marionetes. Raymond aproveita para insistir que Dunk o acompanhe. Sem mais desculpas, Dunk lança o último olhar para Tanzelle e, hesitante, aceita o convite de Raymond. Dunk é levado até a tenda dos Fossway, onde o calor do ambiente o ajuda a se recuperar da brisa fria do festival. Ele recebe uma taça de vinho e a conversa flui naturalmente. O tema rapidamente se volta ao príncipe Aerion e Raymond comenta que seu pai, o príncipe Maker, havia deixado o torneio para procurar os filhos desaparecidos. Ele menciona Daeron, conhecido por seu gosto excessivo pelo vinho, e o mais jovem, um rapaz tão pouco promissor que foi enviado à cidadela para se tornar mestre. Antes que pudessem aprofundar a conversa, Egg entra na tenda apavorado e chama desesperadamente por Sir Duncan. Egg, desesperado, puxa Dunk, mal conseguindo organizar as palavras, mas deixando claro que alguém estava sendo machucado. Ao ouvir o nome de Tanzelle, Dunk sente o pavor tomar conta de seu rosto. Sem perder tempo, ele se levanta, mas Raymond tenta impedi-lo, mencionando que o garoto disse que o príncipe Aerion estava envolvido no ataque. Ignorando as palavras do escudeiro, Dunk e Egg saem apressados, abrindo caminho através da multidão.
Os olhos de Dunk se arregalam com o que vê. No meio de uma roda, Tanzelle e a outra titereira estão caídas aos pés de Arian, enquanto seus soldados queimam seus bonecos. Tanzelle implora, desesperada, para que parem, mas o príncipe Arian apenas debocha da súplica e, diante do espanto de Dunk, esbofeteia a jovem com brutalidade. Dunk não consegue se conter e empurra um dos soldados para o lado. Vai em direção de Arian, agarra seus ombros e, ao virar a cabeça, o príncipe leva um soco forte. Dunk ainda dá um chute no príncipe caído. Arian, tentando se defender, pega uma adaga, mas Dunk pisa em suas mãos, forçando-o a soltar a lâmina. Em seguida, dá mais um chute no rosto do herdeiro. Poderia continuar a agressão, mas decide parar por ali. Sem demora, os guardas agarram os braços de Dunk. Ele então os ataca ferozmente, derrubando-os e socando-os para se livrar. Um dos guardas salta sobre Dunk e o empurra ao chão. Mas Dunk consegue se livrar, mas logo é rendido novamente com puxões no cabelo até não conseguir mais escapar. O príncipe Arian, percebendo que um de seus dentes ficou mole, decide caminhar na direção de Dunk, pronto para lhe ensinar uma lição. O príncipe encara Dunk e comenta que seu rosto parece familiar. Dunk responde que anteriormente ele havia o confundido com um cavalariço. Arian se lembra e, com um tom de desprezo, pergunta por que Dunk jogaria sua vida fora por uma mulher, insultando-a com palavras grosseiras. Ele caminha até Tanzelle e, sem hesitar, desfere um chute covarde contra ela. Em seguida, ordena aos guardas que tragam um martelo para quebrar os dentes de Dunk e uma espada para abri-lo. De repente, um grito corta o ar. É Egg, berrando para que parem. A atitude do menino deixa Dunk apreensivo, temendo pelo que pode acontecer com ele. Acompanhado pelos primos Fosway e os soldados dessa família, Egg surge com autoridade, exigindo que libertem Dunk, alertando que, caso contrário, teriam que enfrentar a ira de seu pai e de seu tio. Arian, ao reconhecer o irmão mais novo, observa com curiosidade e pergunta o que ele havia feito com o cabelo. A revelação choca todos ao redor, que imediatamente se ajoelham diante do príncipe, deixando Dunk atônito com a cena. Sem hesitar, Egg encara Arian e responde com firmeza que cortou o cabelo porque não queria se parecer com ele. Ao invés de estar no torneio competindo, Dunk encontrava-se preso na torre de um castelo. Haviam-lhe tirado tudo, o cinturão, a espada e o dinheiro. Ele só esperava que Egg e o Raymond ao menos se lembrassem de alimentar os cavalos. Enquanto observava pela pequena janela, sentia-se um completo tolo por não ter percebido antes que fora enganado por Egg. Será que esse era mesmo o verdadeiro nome do garoto? A vista da janela dava para o lado oposto ao torneio, mas o som distante das justas alcançava seus ouvidos e era como um lembrete cruel do que ele havia perdido. Logo, outro pensamento toma conta de sua mente. Ele se lembra das palavras de Sam Arlon sobre cavaleiros. Os cavaleiros andantes, dizia seu mestre, são os mais honrados, pois escolhem a quem servir e lutam sempre pelos inocentes e por aqueles que mais precisam. Enquanto mais um dia se passa, Dunk permanece sozinho, perdido em seus pensamentos. O frio da cela torna a solidão ainda mais pesada, até que o silêncio é quebrado pelo som de passos ecoando pelas escadas de pedra. Logo após, uma chave gira no trinco da porta. Dunk permanece sentado, aguardando com uma expressão indiferente. Egg aparece acompanhado de um guarda e um serviçal. Ele pede que deixem a lamparina e a comida no chão. Dunk observa que não há faca junto à refeição e Egg explica que não deixaram trazer. Cabisbaixo, o menino revela que seu tio mandou pedir desculpas por tê-lo enganado e Dunk, ainda desconfiado, pergunta quem é o tal tio. Egg responde que é Baelor Targaryen e confessa que nunca teve a intenção de mentir sobre quem era. O cavaleiro intrigado comenta que nunca ouviu falar de um príncipe chamado Egg. Então, o menino explica que Egg é apenas um diminutivo de Aegon, acrescentando que 4 Aegons já foram reis. Decepcionado ainda com a mentira, Dunk pergunta se tudo não passava de uma brincadeira para fazê-lo de tolo. Aegon nega rapidamente e explica que sua função era ser escudeiro de seu irmão mais velho, o Daeron. Mas Daeron não queria competir.
Ambos escaparam da escolta e foi o irmão quem o ajudou a raspar o cabelo. O menino acrescenta que Daron queria mantê-los escondidos, mas como Dunk o confundiu com o cavalariço, ele resolveu assumir o papel. Não se importava com quem competia, só queria ser o escudeiro de alguém. Dunk, ainda mais frustrado, comenta que pensava que ele era como ele, e Aegon afirma, que também é de Porto Real. Em seguida, Dunk pergunta se sabe o que vão fazer com ele, e Egg revela que seu tio Baelor deseja vê-lo. Dunk devora a comida rapidamente e com determinação diz que não quer deixar Baelor esperando. Aegon conduz Dunk até os aposentos que o Lord Ashford cedeu ao príncipe Baelor. Ao entrar, Dunk se ajoelha e Baelor solicita que o sobrinho traga vinho. Enquanto Aegon enche as taças, Baelor demonstra seu descontentamento com as ações do menino. Aegon, no entanto, rebate, afirmando que odeia Aerion e que preferiu recorrer a Dunk do que ao castelo. A afronta deixa Baelor visivelmente irritado e ele ordena que os sobrinhos deixem a sós. Egg faz uma reverência antes de sair, obedecendo sem mais questionamentos. A sós, Baelor pergunta sobre habilidades de Duncan com armas, e Dunk responde que aprendeu tudo que sabe com Sam Arlan. Baelor então revela que seu irmão Maker, pai de Aegon, está frustrado com os filhos que o envergonharam e decidiu culpar Sir Duncan. Dunk fica surpreso ao ouvir isso e Baelor explica que Aerion tem incitado o rei, alegando que as titereiras cometeram alta traição ao representar no espetáculo a morte de um Targaryen. Além disso, Daron, irmão de Egg, contou ao pai que Dunk havia retirado Aegon à força e que o procurava há dias, sem estar embriagado em uma taberna. Dunk, incrédulo, insiste que Aegon pode contar a verdade, mas Baelor esclarece que Egg é conhecido por mentir frequentemente e Maker acreditará mais no outro filho. Por fim, Baelor afirma que, de qualquer forma, Dunk terá que ser punido por ter tocado no sangue do dragão. Baelor revela que Dunk será julgado, e o último homem que enfrentou um julgamento assim perdeu a mão ofensiva. Dunk, apreensivo, olha para sua mão e Baelor acrescenta que os pés também serão punidos por ele ter chutado o príncipe. Colocando as mãos nos ombros de Dunk, Baelor promete que pedirá aos juízes que sejam misericordiosos, mas avisa que a palavra de seu irmão será tão forte quanto a dele. Porém, ele apresenta outra alternativa, exigir um julgamento por combate. Então reforça a pergunta, querendo saber o quão habilidoso Dunk é com armas. Príncipe Aerion acha engraçada a sugestão de um julgamento dos 7. Diante dele está a banca julgadora e o pai, Príncipe Maker, não compartilha do mesmo humor. Ele pergunta se o filho está com medo do cavaleiro andante. Aerion, com firmeza, declara não temê-lo. Ele encosta no ombro do irmão, Daron, e diz que seu irmão também foi prejudicado por Sir Duncan, então ambos terão que lutar contra ele. Daron, irritado, se opõe, não querendo se envolver. Diante da situação, Dunk se intromete, perguntando o que é esse julgamento dos 7. Baelor explica que é uma tradição antiga, onde 7 homens de um lado lutam contra 7 do outro, e os deuses decidirão sua sorte. Assustado, Dunk pergunta se terá que lutar contra 7 homens, mas Maker, sem paciência, pede para ele não ser tolo, pois terá que arranjar outros 6 homens para lutar ao seu lado. Em desespero, Dunk pergunta o que fará se ninguém ficar ao seu lado. Maker explode, dizendo que se a situação for nobre, Dunk encontrará homens para lutar. Caso contrário, será declarado culpado. Mais tarde, Dunk deixa o castelo preocupado, se perguntando onde encontraria 6 homens dispostos a se sacrificar por ele, já que não tinha irmãos e nem primos. Além disso, a luta seria contra os príncipes Targaryen. Ele segue o caminho pensativo, ponderando se deveria fugir e se tornar um fora da lei ou aguardar ali para morrer. Por fim, prefere morrer como cavaleiro do que desistir. Passa perto de uma tenda e ouve gritos de prazer, pensando se morreria sem antes conhecer uma donzela. Mas logo, seus pensamentos são desviados para seus cavalos, que haviam sido abandonados. Ele corre em busca deles e, ao virar a esquina, encontra Trovão e Castanha amarrados do lado de fora da tenda dos Fossway. Dunk então convida os primos Fossway para participar. Raymond, apesar de simpatizar com Dunk, fica relutante, mas Steffon, com um sorriso confiante, fala para seu primo que ele não precisa se preocupar, já que era só um escudeiro, e promete que ele mesmo vai ajudar Dunk. Raymond, ainda com hesitação, explica que era perigoso, mas que ele não disse que não iria, e resolve ajudar. Steffon então pergunta quem mais lutará com eles. Dunk, com um suspiro, confessa que não conhece mais ninguém,
Mas Stefan Fosway, com um olhar determinado, fala que isso não é um problema, pois ele tem mais do que 5 amigos e garante que falará com eles. Raymond alerta o primo que eles não ficarão felizes em serem acordados, mas Stefan, com um sorriso travesso, afirma que isso é bom, pois precisarão de homens zangados para lutar. Após isso, Stefan sai à procura de seus amigos. Assim que ele sai, Raymond, com um olhar sério, fala que o primo só busca a glória para si, mas que isso representa a vida deles. Ele então aconselha Dunk a procurar seus próprios homens e promete ajudá-lo. De repente, eles ouvem passos se aproximando e ficam atentos, parando para ouvir o som que se aproxima. Egg então aparece e diz que Dunk precisará de um escudeiro. Dunk indaga se o pai dele sabe que ele está ali, mas subitamente revela Dayron atrás e responde que espera que não. Dunk se irrita ao ver Dayron ali e o ameaça com um punhal, mas Dayron, com um sorriso desinteressado, não se importa e pede uma taça de vinho. Dunk, enfurecido, fala que ele mentiu, mas Dayron confessa que nem tinha percebido que o irmão sumiu. Egg então conta para Dunk que seu pai Maker irá se juntar aos irmãos no combate a fim de recuperar a honra da família. Dayron, com um sorriso sarcástico, caçoa que ele não precisava disso, mas já era tarde, pois seu pai estava decidido. Dayron confessa que não gosta de ser um cavaleiro e nem de portar espadas, por isso Dunk não precisava temê-lo. Em seguida, ele pede que Dunk um ataque de forma que pareça real, para que ele fique desmaiado na lama. Dunk se enfurece, pensando que o príncipe quer lhe fazer de bobo, e indaga o que ele realmente veio fazer ali. Dayron, com um sorriso desdenhoso, revela que 3 cavaleiros da guarda real também lutarão contra Dunk. Dunk faz as contas rapidamente e pergunta quem será o 7º oponente. O príncipe conta que Arion comprará alguém, pois não lhe falta ouro. Egg apressadamente pergunta a Dunk quem ele tem como aliado, mas ele responde que Stefan foi atrás de alguns amigos. Na mesma hora, Egg se oferece para encontrar alguém, mas Dunk o lembra que lutará contra seus irmãos e que isso não seria certo. Contudo, o menino não se importa, pois Dayron fingirá que está machucado e Arion sempre foi mal com ele. Antes de partir, Dayron pede uma palavra a sós com Dunk. Ele se levanta para acompanhá-lo e Raymond revela que vai com Egg atrás de cavaleiros. Quando Dunk e Dayron deixam a tenda, o príncipe menciona que sonhou com ele. Dunk se lembra de tê-lo ouvido dizer o mesmo na estalagem. Então Dayron revela que seus sonhos sempre se realizam. Ele encara Dunk e diz que o viu em um sonho enfrentando um dragão, um imenso dragão vermelho. A criatura desabou sobre ele, mas Dunk sobreviveu, o dragão não. Intrigado, Dunk pergunta se foi ele quem matou a fera, e Dayron apenas responde que isso ele não sabe dizer. Dayron diz que os Targaryen sempre foram mestres dos dragões. As criaturas se foram, mas eles permaneceram. No entanto, ele teme a própria morte no torneio, então encara Dunk e faz um pedido inesperado. Se for matar um dragão, que seja seu irmão Aeron, e não ele. Dunk o encara surpreso. Dayron suspira e acrescenta que retirará sua acusação, mas isso não será o bastante, não enquanto Aeron não fizer o mesmo e ele jamais fará. Com um pesar evidente, o príncipe pede desculpas, lamenta por sua alma por ter colocado a vida de Dunk em risco. Ele se afasta, dizendo que, para onde quer que sua alma vá, uma coisa é certa, lá não haverá vinhos. Logo depois, Dunk procura os comerciantes, mas todos se foram. Ele teria que lutar sem armadura. O pensamento inquieta, mas então uma voz interrompe, chamando por seu nome. Dunk se vira e vê o armador, que lhe conta que Tanzelle deixou seu escudo com ele. Ao notar que Dunk ainda tem braços e pernas, o homem logo deduz a verdade. Será um desafio dos 7. Sem perder tempo, pede que ele o siga. Enquanto andam, Dunk pergunta se ele sabe para onde Tanzelle foi. A resposta vem sem hesitação. Dorne, pois o tio dela era um homem prudente. Dentro da tenda, o armador pega um escudo e o ergue diante de Dunk. Revela que fez outro, mais resistente, e que foi Tanzelle quem pintou. Dunk observa seu escudo. A pintura é bonita, mas algo dentro dele pesa. Agora ele vê a estrela cadente não como um presságio de glória, mas de queda. Compartilha o sentimento com o armador, que logo se revolta. Com um tom firme, o ferreiro experiente aponta para a árvore no escudo. Diz para ele prestar atenção. Ela está viva, tão verde quanto o verão. Mas Dunk continua abatido, ignora as palavras e pergunta quanto foi o serviço. O armador pensa um pouco e responde que custou uma moeda de cobre, um valor simbólico.
Na manhã seguinte, a chuva da madrugada transformou o solo em um lamaçal. Mesmo assim, a multidão enche as arquibancadas. Dunk se surpreende ao ver tanta gente reunida apenas para assistir sua morte, mas os plebeus, ao contrário do que esperava, lhe desejam sorte. De repente, uma desconhecida se aproxima e o beija no rosto, afirmando que estão todos do seu lado. Sem entender tanta bajulação, ele olha para o armador. O ferreiro, com um sorriso sutil, diz que o povo se lembra. Lembram que ele protegeu Tanzelle e os viam como um cavaleiro com honra. Do lado de fora do torneio, Dunk encontra Raymond com os cavalos. Seu cavalo estava com armadura, mas não foi o presente do armador, que fica admirado com a qualidade do metal. De repente, Sir Robin, Sir Humphrey e o cunhado dele, o outro Humphrey, aparecem em seus corcéis de guerra. Sir Humphrey Harding revela que veio lutar ao seu lado, em razão do que o príncipe Aeron lhe fez. Sua perna estava quebrada, mas ainda assim podia montar. Dunk se alegra com a chegada e logo aponta para outro cavaleiro que se aproxima. Lyonel Baratheon se apresenta como o sexto integrante. Ele nega ter vindo pelo convite de Sir Steffon, mas pelo do príncipe Aegon. Explica que não há um combate dos 7 há 100 anos e por isso não perderia a chance de participar. Dunk olha para Raymond e diz esperançoso, agora só falta um. Ele espera que Sir Steffon traga o 7º. Da outra extremidade, os cavaleiros da guarda real estão na frente, seguido pelo príncipe Maekar e seus filhos, Aerion e Daeron. Raymond e Dunk se surpreendem ao perceber que, assim como eles, os oponentes também só têm 6 participantes. Logo depois, Egg aparece como escudeiro de Dunk, declarando que trouxe suas vestes. Com a ajuda do armador, Egg veste seu mestre usando o mais nobre aço que conseguiu arranjar. Depois de um tempo, Sir Steffon Fossway aparece, pedindo que seu primo lhe passe a cota de malha. Dunk, confuso, pergunta onde está o 7º participante. Mas Sir Steffon responde que Dunk precisará de mais 2 homens. Dunk, ainda sem entender, questiona o motivo, e Sir Steffon, com um sorriso irônico, explica que ele lutará do outro lado. Isso deixa Raymond irritado com o primo, e ele se recusa a ser seu escudeiro. Steffon, indiferente, deixa o primo para trás e diz que ao final do combate ele deverá chamá-lo de seu Lorde. Dunk observa furioso. Nessa hora, Raymond se aproxima dele e pede para ser armado cavaleiro, para poder, participar do combate. Raymond se ajoelha e explica que assim poderá ser o 6º participante. Dunk hesita, ainda incerto. De súbito, Egg vem correndo na direção deles, gritando que Lord Ashford convoca Dunk. Sir Lyonel Baratheon, com determinação, diz para Dunk ir, pois ele mesmo armará Raymond como cavaleiro. Enquanto Dunk cavalga em direção ao encontro, sente-se aliviado e culpado ao mesmo tempo. Enquanto isso, Sir Lyonel torna Raymond um cavaleiro. Ao chegar ao encontro, Lord Ashford o encara e diz que Dunk só tem 5 cavaleiros, e Dunk rebate, afirmando que agora tem 6. No entanto, o Lorde explica que 6 contra 7 não é permitido e que Dunk será declarado culpado. Dunk, apreensivo, pede um momento para ele. O pedido é aceito. O cavaleiro cavalga até a arquibancada dos lordes e, com firmeza, começa seu discurso, dizendo que foi escudeiro de Sir Arlan, que seu mestre serviu a muitos deles. Virando-se para Lord Manfred, afirma que Sir Arlan foi ferido a serviço de seu pai. Dunk também apela para Lord Lannister, mas recebe apenas um tratamento indiferente. Ele continua, sua voz firme, ser cavaleiro é ter honra, e isso ele aprendeu com Sir Arlan. Agora, diz ele, só preciso de mais um cavaleiro para lutar ao seu lado. Enquanto os lordes cochicham, Dunk não recua. Ele pede ajuda a outro lorde, mas a resposta é igualmente negativa. Com a frustração tomando conta, Dunk berra, desafiando a todos, que não há cavaleiro de verdade ali. Um Targaryen ri de sua ousadia, mas então uma voz ressoa alta e clara, revelando que lutará ao lado de Sir Duncan. Com a armadura Targaryen, um novo competidor se apresenta. A plateia surpresa começa a murmurar, questionando-se quem seria o misterioso cavaleiro. Pela armadura, Dunk supõe que é o príncipe Valar, filho de Baelor. Ele encara o seu novo aliado, sentindo a tensão no ar. Lord Ashford e sua família também acreditam que o nobre cavaleiro seja o príncipe Valar. No entanto, ao erguer a viseira do elmo, revela-se Baelor Targaryen, o herdeiro do trono. Com um sorriso tranquilo, ele explica que não imaginava participar das listas, mas que seu filho foi gentil em lhe emprestar sua armadura.
Imediatamente, Meiko indaga o irmão perguntando por que ele ajudaria aquele que atacou seu filho. Baylor responde com serenidade, dizendo que Sir Duncan agiu como um cavaleiro de verdade ao ajudar os fracos e, portanto, espera que os deuses determinem o desfecho desse combate. Logo em seguida, Dunk leva o príncipe herdeiro até seus outros combatentes e percebe que Raymond não está entre eles. Raymond grita ao se aproximar e, com um sorriso irreverente, pede por gentileza que o chame de Sir Raymond agora. Ele pede desculpas pela ausência e explica que precisou fazer um ajuste em seu escudo para não ser confundido com seu primo traidor. Ele mostra que sua maçã é verde e comenta que é melhor não estar maduro do que estragado. Dunk e seus aliados não conseguem evitar um sorriso involuntário diante da ousadia de Raymond. O Septon de Lord Ashford avança até a frente da arquibancada e convoca a multidão para uma prece. Enquanto as preces são ditas, Baylor reúne seus homens para discutir as estratégias de combate. O príncipe ordena que troquem as lanças de guerra por lanças de torneio, mais longas, para derrubar os oponentes e evitar ser atingido. Ele também menciona que a guarda real tem votos para não atacá-lo, e por isso ele enfrentará esses cavaleiros. Por fim, Baylor olha para o Septon e diz com firmeza que agora tudo está nas mãos dos deuses. O silêncio recai sobre a campina de Valfreixo, marcando a tensão pré-combate. Egg se aproxima de Dunk e lhe deseja boa sorte, com uma expressão de apreensão no rosto. Dunk, porém, apenas observa silêncio, refletindo sobre o que está por vir. O ferreiro se aproxima, trazendo a lança do torneio, mas Egg o detém, dizendo que é ele quem deve armar o seu mestre. Com um gesto firme, o menino pega a lança e a entrega a Sir Duncan. Logo após, os companheiros de Dunk se enfileiram, alinhando-se ao seu lado. À frente deles, os desafiantes se posicionam, com suas lâminas afiadas, prontas para a batalha. A corneta soa, os cavalos se agitam. Tomado pelo pavor, Dunk sai por último. Mas seu cavalo, em um instinto natural, sabe o que fazer e se movimenta com precisão. Era a primeira disputa de Sir Duncan, e talvez poderia ser a última. E com gritos de guerra, os desafiantes se enfrentam. Dunk parte para o lado de Baylor, não desviando os olhos de Aerion, que avançava em sua direção. Concentrado, encara o escudo Targaryen que queria atingir, determinado a derrubá-lo. Mas foi lento e Aerion o atingiu primeiro. A lança de Aerion atravessou o escudo de Dunk, fazendo perder o equilíbrio. Desesperado, Dunk tenta fazer com que seu cavalo se levante, mas o animal demora a responder ao seu comando. Após o que parecia uma eternidade, o cavalo finalmente recupera suas forças e se levanta, permitindo a Dunk respirar aliviado. Mas o alívio é breve, pois a dor logo o atinge. A lança de Aerion o feriu nas costelas. Dunk dá um berro de dor ao retirar a lança. Ele se sente fraco e luta para não cair do cavalo. Logo percebe que precisa desfazer-se do peso do escudo. Com um esforço colossal, ele o joga para o lado e, com a respiração ofegante, desembainha sua espada. Com os olhos atentos, ele observa rapidamente seu redor. Dunk viu Sir Humphrey ferido, agarrado em seu cavalo. No chão estava o cunhado, com a lança atravessada na virilha, sem forças para se mover. Baelor Targaryen estava próximo, enfrentando a guarda real com determinação, enquanto outro cavaleiro branco já estava caído. Maekar, desmontado, olhava para o campo de batalha com olhos enfurecidos e nos fundos viu o último da guarda real lutando com Robin Weasley. Duncan procurou por Aerion, mas não o encontrou entre os combatentes. Foi então que o som dos cascos do cavalo o alertou. Com fúria nos olhos, Aerion Targaryen se lançou contra Dunk, desferindo um mangual com brutalidade, atingindo-o com força. Sir Duncan foi derrubado e ficou prostrado como um tolo. Mal conseguia enxergar o campo ao seu redor, mas tentou com todas as forças se levantar. Com covardia, Aerion o atacou no rosto, derrubando-o novamente. O impacto fez Dunk ver estrelas, seu rosto latejava e por um momento ele pensou que sua cabeça havia sido quebrada. No entanto, nada doía mais do que a sensação de ter falhado com seus companheiros. Aerion desmonta do cavalo e pergunta se Dunk já está morto. Percebendo que ele ainda respira, sorri com desdém e ordena que ele se renda, pois perder um braço, uma perna e os dentes não seria tão mal assim. Sem resposta, Aerion estreita os olhos impaciente. Então ergue o mangual e o lança com força na direção de Dunk. Dunk encontra forças e desvia. No chão, agarra os pés do príncipe e de súbito o lança ao solo.
Ele toma posse do escudo Targaryen e desfere um soco no elmo de Aerion. Apesar de mais pesado, fez o escudo recair sobre o príncipe várias e várias vezes. Dunk sabia que Aerion Targaryen poderia vencer Sir Duncan o Alto, mas não Dunk da Baixada das Pulgas. Sam Arlan o ensinou a lutar com armas, mas trocar socos ele aprendeu muito antes, nas ruelas sombrias e sinuosas. Dunk retira o elmo de Aerion e, olhando nos olhos, pede que se renda. Aerion fecha os olhos e abre a boca. Dunk se levanta, quase não acreditando no que ouviu. Ao seu redor, observa que a disputa ainda acontece. Avista Raymond e Steffon lutando arduamente. Vê um dos guardas reais apoiando seu companheiro enquanto o terceiro está caído. Lyonel e Baelor se alinham para combater Maekar. E sem perceber, Aerion tenta pegar seu mangual para acertá-lo. Mas o movimento alerta e Dunk pisa sobre Aerion, impedindo-o de prosseguir. Ele arrasta o príncipe até a arquibancada e o obriga a dizer: o príncipe é lameado, então retira sua acusação. Mais tarde, Dunk, ainda sentindo-se atordoado, recebe a ajuda de seus companheiros. Quando Raymond tenta ajudá-lo a tirar a cota de malha, Dunk o impede, perguntando sobre os outros. Raymond responde que Sir Humphrey está gravemente ferido, seu cunhado morreu e os outros estão machucados, mas fora de perigo. Dunk então pergunta sobre os oponentes. Sentindo a cabeça latejar, ele escuta Raymond dizer que um guarda real ficou inconsciente, Steffon quebrou umas costelas e Daeron foi pisoteado pelo próprio cavalo. Ao ouvir sobre Daeron, Dunk percebe que o sonho dele estava errado e pergunta se Aerion ainda está vivo. Egg fala que Dunk o poupou e se ele não se lembra disso. E Dunk confessa que por alguns momentos esquece tudo e em outros a dor é tão forte que o lembra que está morrendo. De imediato, eles pedem para Dunk se deitar, e Raymond percebe que a lança enterrou profundamente na pele dele. Todos o olham apavorados, discutindo o que fazer. Em seguida, Baelor aparece e fala que Dunk precisa de vinho fervente e que mandará seu mestre olhá-lo assim que ele cuidar de seu irmão. Dunk o agradece. Depois Baelor pede ajuda para Raymond para que tire seu elmo, pois a dor está insuportável. Mas o ferreiro é quem ajuda, subindo em um banquinho e tentando alcançar o elmo. Ao retirar o elmo, o ferreiro berra. O rosto de Baelor se transforma em uma expressão estranha, o príncipe passa a mão na nuca e percebe muito sangue. De repente, ele cai no chão e Egg e os outros se apavoram. Dunk corre para segurá-lo, mas o príncipe herdeiro já está morto. O funeral de Baelor acontece. O povo se reúne para prestar as últimas homenagens e seu corpo é coberto por flores. Dunk se aproxima de Valar, filho de Baelor, para lhe dar as condolências, mas o rapaz o encara ressentido, dizendo que seu pai tinha apenas 39 anos e poderia ser o maior governante de Westeros desde Aegon o Dragão. Por que então os deuses o levaram e deixaram Dunk viver? Sem paciência, o príncipe manda Dunk ir embora, pois sua presença o insulta. Em seguida, um Septon surge segurando uma tocha em chamas para cremar o corpo, como era a tradição da casa Targaryen. Ao longe, Dunk vê o fogo marcar o fim de Baelor, aquele que salvou sua vida, primeiro com a palavra e depois com a espada. Reflete sobre como a vida não fazia sentido. No final de uma tarde, o príncipe Maekar vai até o acampamento de Dunk pedindo para falar com ele. Ele diz que mandou o filho Aerion para Essos para se tornar um homem melhor. Revela que muitos sussurram que ele pretendia matar o próprio irmão, mas os deuses sabem que é mentira. Embora tenha sido sua arma lhe dar o golpe fatal, ele mal se lembra do momento. Dunk compreende, mas pega a culpa para si. Afinal, Baelor morreu ao se unir à sua causa. Maekon concorda que para os outros, Dunk também será culpado. O cavaleiro aponta para uma árvore e confessa que todos os dias se pergunta como seus pés valeriam mais do que a vida de um príncipe, e se os deuses teriam alguma utilidade para eles no reino. Maekon conta que o Septon uma vez lhe dissera que nenhum homem pode realmente entender as obras dos deuses. Por fim, Maekon fala que Egg, seu filho mais novo, se apegou a Dunk e deseja ser seu escudeiro. Ele é indisciplinado, mas pergunta se Sir Duncan aceita treiná-lo. Dunk fica surpreso e diz que o príncipe o honra com o convite, mas ele é um cavaleiro andante. Maekon rebate, dizendo que terá um lugar para ele em seu castelo. Além disso, para completar o treinamento de Aegon, haverá também um mestre de armas.
Dunk desvia o olhar pensativo e logo depois diz a Maekar que jurou a Baelor ser seu homem e que Baelor respondeu que o reino precisava de bons homens. Portanto, decide que aceita levar Aegon como escudeiro, mas não no castelo, e sim na estrada. Maekar se revolta ao ouvir isso, lembrando-lhe que seu filho é um príncipe, e príncipes não são feitos para dormir em valas e comer carne dura. Diante disso, Dunk argumenta com sutileza que os filhos mais velhos de Maekar, Daeron e Aerion, nunca passaram por isso, e foi assim que se tornaram daquele jeito. Isso deixa Maekar sem argumentos. Enraivecido, o príncipe dá as costas a Dunk e o cavaleiro o observa partir com seus homens. No fim de mais um dia, Dunk decide deixar o acampamento. É quando Egg aparece, dizendo que seu pai o enviou para servir Sir Duncan. Dunk olha para o garoto e pede que comece a selar os cavalos. Diz que Castanha será sua montaria e o proíbe de montar em Trovão. Egg segue a ordem e quando trabalha, pergunta para onde irão. Dunk, com um sorriso alegre, revela que nunca esteve em Dorne e sugere que talvez vão até lá. Egg, animado, comenta que ouviu falar dos espetáculos de bonecos incríveis que acontecem por lá. Chegamos ao fim de mais uma parte dessa história incrível. E lembram, né? Para garantir a parte 3, vamos bater a meta do canal. 100 comentários e 200 curtidas. Lembrando também que na descrição tem o link dos materiais de apoio. Se você usar o link na compra de qualquer coisa, você já ajuda o canal. E se quiser ajudar mais ainda, considere se tornar um membro. Tem mais histórias aqui no canal. Obrigada por assistir e até mais!